Então, galera, continuando ainda aqui no esse terceiro processo nosso de clima, os fatores climáticos são vários, né? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o albedo. A gente lembra que é a capacidade de reflexão de calor. Normalmente, quando está um dia muito quente, pensa num dia muito quente, aquele sol bombando, rachando o coco, você escolhe uma blusa para sair. Você escolhe o preto para sair? Não, né? Você prefere uma cor mais clara. Por que isso? Pessoal, os corpos eles vão ter capacidade de absorver calor. E isso está diretamente ligado à cor desse corpo. Então você lembra que o albedo ele vai ser a capacidade de reflexão. O asfalto, ou seja, uma substância derivada do petróleo de cor negra, ela vai ter uma taxa de albedo de 5%. O que isso quer dizer? Que o asfalto ele só reflete 5% do calor sobre ele e ele vai absorver 95%. Então, quando você passa um dia muito quente, o asfalto ele está ainda mais quente do que, de repente, uma área com neve. A neve ela tem a sua taxa de albedo de 90%, ou seja, ela vai refletir 90% de calor e absorver somente 10%. Então, às vezes, você está vendo um filme ou está num um país temperado, um país mais frio, que você vê a neve e sol, e ali durante o sol, que você fala, pô, por que não derrete? Porque ela está refletindo 90% desse calor. Então, ela tem uma capacidade de se manter preservada. O relevo, pessoal, o relevo é muito importante. Ele pode servir como uma espécie de barreira para a passagem de umidade. Olha essa estrutura que eu fiz aqui para vocês. Nós temos uma área aqui de oceano, uma área litorânea e uma área de relevo bem próxima ao mar. Nós temos aqui a formação de chuvas, que nesse caso aqui vai ser provocada pelo processo de evaporação. Então, essa água evapora e forma a precipitação. Os ventos sopram essa umidade para o interior do continente. Porém, essa umidade vai ser barrada nesse relevo. E aí você diz que esse lado desse morro aqui, tu chama de barlavento. Para ficar mais fácil, é uma ideia dele barrar o vento. Ele impede que esse vento passe. Zé, o vento, normalmente a gente fala isso, mas o que fica preso é somente a umidade. Ou seja, essa área, a barlavento, ela vai ser úmida, o vento ele vai passar, mas quando ele chega do outro lado desse morro aqui, o vento está a sotavento, mas ele chega seco, ou seja, ele chega sem a presença de água. Isso é bacana para você lembrar que, nesse caso aqui, o relevo ele está servindo como uma barreira. Agora, se eu pusesse outro morrinho aqui e essa umidade ela viesse assim, então você pensa que dois morros, o vento passando aqui no meio, ele serve como o quê? Como uma espécie de corredor que vai guiar essa umidade para uma determinada área. Então, o relevo ele pode impedir a passagem dessa chuva, nesse caso aqui, dessa precipitação, ou ele pode facilitar a penetração dessa umidade para uma determinada área. Fica ligado nessa diferençazinha aí.